Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar a nossa leitura. Hoje é o capítulo 7, Casamento, Dois Mundos Unidos. O casamento é uma forma de aprofundar o chamado do Espírito. Reúne duas almas, dois propósitos, dois mundos e permite que expressem suas dádivas em benefício da comunidade. Casamento é uma forma de o Espírito dar o seu apoio a duas pessoas para que alcancem uma energia maior. Ele une duas ou mais linhas de ancestrais, duas culturas e muitas formas diferentes de ver o mundo. Casamento é duas almas se tornando uma, almas ainda distintas, formando uma entidade. É uma forma de unir os dons de duas pessoas para fortalecê-los e torná-los ainda melhores. O casamento é uma forma de reconhecer que duas pessoas estão embarcando em algo maior do que elas mesmas e maior que a tribo. O casamento é uma comunhão com todos os espíritos aliados. É uma comunhão com os dons das pessoas. É uma comunhão das coisas que estão no fundo da alma. Para os casados, o casamento é uma oportunidade de renovação de seus votos. É uma forma de a família se reunir, uma forma de as tribos se aliarem e uma oportunidade para celebrar o chamado que duas almas ou dois espíritos ouviram e responderam. Quando formamos um casal, unimos dois mundos. Para abrir nosso mundo para outra pessoa, precisamos passar pelo Espírito, ignorar o Espírito e fazer de nosso casamento algo privado. Apenas entre dois indivíduos trará muitos desapontamentos. Na África, acreditamos que cada um de nós vem para este mundo com um propósito. Eventualmente, com esse propósito, determina com quem nos relacionamos. Certos propósitos são similares, outros são muito parecidos. Dentre estes, procuramos a possibilidade de um relacionamento. Selecionar parceiros é tarefa dos anciãos, que, como conhecem todas as pessoas na aldeia e o propósito de cada uma delas, são os mais bem equipados para compreender quem pode combinar com quem na comunidade. Essa tarefa requer grande confiança e põe muita responsabilidade sobre os ombros dos anciãos. Se um casamento não funciona, eles têm de encontrar uma forma de corrigi-lo por meio de rituais. Quando fazem arranjos para os casamentos dos jovens iniciados, os anciãos levam diversos fatores em consideração. Os casamentos não são arranjados ao acaso. Se, por exemplo, unirem duas pessoas cujos propósitos se chocam, eles poderão se matar. Os anciãos têm de analisar se a energia dos dois é compatível, se eles têm possibilidade de conviver em harmonia, se o propósito de vida de um está alinhado com o do outro. Além disso, os anciãos precisam fazer previsões para terem certeza da viabilidade da proposta de união. Eles apresentam o assunto ao espírito e fazem um ritual para confirmar e selar a aprovação do espírito. Depois disso, informam as aldeias e os indivíduos envolvidos no processo, a noiva e o noivo. Eu havia acabado de completar o ciclo de iniciação, com 16 anos de idade, quando fui chamada ao círculo dos anciãos. Fiquei bastante surpresa. A pessoa nunca sabe a razão que leva os anciãos a chamarem-na a seu círculo. Mas uma coisa é certa, há sempre algo cozinhando em seu caldeirão. De qualquer forma, quando cheguei lá, eles disseram: bem, temos esse filho que mora no Ocidente e precisamos de alguém que possa lhe fazer companhia. Minha resposta foi: e o que tem isso a ver comigo? Eles disseram:
Você é o tipo de pessoa que poderia se dar bem com ele. Gostaríamos que você se casasse com ele. Eu perguntei se não havia nenhuma outra pessoa na aldeia que pudesse se dar bem com ele. Minha ambivalência sobre deixar a aldeia levou-me a um estado de confusão, que por sua vez confundiu os anciãos, os quais não sabiam o que me dizer. A única coisa que me disseram foi: o propósito de sua vida, Sobonfu, está nas mesmas linhas do dele. Não estamos tentando forçá-la a se casar com ninguém, porque sabemos que ficar longe de casa é muito difícil. Se ele morasse aqui perto, nem a teríamos chamado. Não teríamos tido essa reunião, nem lhe oferecido a possibilidade de escolha. Você simplesmente teria sido notificada. Eu perguntei como poderia viver longe dali e sobreviver sem minha família e sem todo mundo. Eles responderam: você será cuidada. Só o que precisa fazer é nos dizer sim, e tudo estará bem. Eu disse que não poderia dar uma resposta naquele instante, porque não sabia o que estava lidando. Eles disseram que eu teria algum tempo para pensar no assunto. Depois, eu deveria ir até eles e dar a minha resposta. Pensei a respeito daquilo por 3 meses. Primeiro procurei por meus pais e perguntei o que eles achavam que eu deveria fazer. Eles disseram: você não pode nos perguntar, estamos ligados demais a essa questão para poder lhe dar bons conselhos. Minha avó tinha acabado de morrer e ela havia sido a minha principal conselheira. Depois de um mês procurei minhas outras avós. Elas também responderam que estavam ligadas demais à questão para poder me aconselhar. Então passei algum tempo ao lado do túmulo da minha avó. Certa noite, enquanto estava sentada ali, as seguintes palavras vieram para mim: não se preocupe. Simplesmente diga sim e verá que tudo ficará bem. Assim, no dia seguinte, acordei, fui até os anciãos e disse que concordava. Eles ficaram bastante aliviados e disseram que iriam começar os preparativos e o casamento iria se realizar em breve. Eu não conhecia meu futuro marido, Malidoma, mas conhecia sua família. Ele era a única pessoa da família que eu não conhecia. O casamento se realizou quando eu tinha 20 anos. E como na aldeia não há necessidade da presença dos noivos no casamento, Malidoma não estava presente. Ele foi notificado por correio, posteriormente. Malidoma tinha sido enviado ao ocidente pelos anciãos para ensinar sua sabedoria e para tornar-se, como diz seu nome, amigo dos estranhos. Ele tinha estudado na Universidade de Ouagadougou, em Burkina Faso, e na Sorbonne, na França. Depois foi para os Estados Unidos. Na época de nosso casamento, ele estava na universidade, Universidade de Brandeis, em Massachusetts. Malidoma economizou dinheiro suficiente para comprar passagem para a viagem. E 1 ano depois, veio para casa e nos conhecemos. Fomos apresentados já como casal. Não nos conhecíamos e nos perguntávamos como íamos fazer a coisa acontecer. No entanto, uma das coisas que aprendi na iniciação com os anciãos foi como criar um espaço sagrado e construir uma relação íntima nesse espaço. Quando Malidoma e eu começamos a passar o tempo juntos, trabalhamos nessa questão. Na aldeia, as mulheres e os homens não dormem juntos. Apesar de dividirem a mesma casa, as mulheres dormem num setor e os homens no outro. Isso porque, para trazer a força deles à comunidade, eles precisam reconhecer a força de ambos os sexos. Precisam fazer brotar o melhor de cada um, de forma que quando uma mulher vai ao encontro de um homem, não haja desequilíbrio. A primeira coisa que as pessoas querem saber quando falo nisso é como o casal consegue ficar junto. Respondo que desde que mantenham sua criatividade e imaginação, as pessoas sempre encontram uma forma.
Na época em que Malidoma veio para casa, eu dormia com sua mãe. Sua mãe e eu dividíamos a mesma cama. Você pode imaginar como era frustrante para uma mente ocidental a ideia de ser casado com uma mulher que dorme com sua mãe? Mas para mim, o que era mais difícil era estar em um espaço sagrado com Malidoma, alguém que eu não conhecia. Era estranho. Então entreguei a questão aos espíritos para que a resolvessem. Só o que precisava fazer toda vez que me sentia frustrada era criar um espaço sagrado. Na aldeia criamos um espaço sagrado pela simples formação de um círculo de cinzas. Depois colocamos um pote de barro cheio de água no meio do círculo. Quem começa o ritual senta e espera pela outra pessoa. Quando esta chega, a primeira faz uma invocação. Quando invoca o espírito, automaticamente algo se destranca por dentro. Malidoma e eu éramos estranhos, mas cada vez que nos encontrávamos naquele espaço, era como se sempre tivéssemos nos conhecido. Em um contexto tribal, como não é o romance que orienta o casamento, os parceiros conhecem a verdadeira identidade um do outro. Você conhece as forças e as fraquezas da pessoa com quem se casará. Dessa forma, não se pergunta, 10 anos depois, se casou com a pessoa certa ou com seu fantasma. As pessoas acham que quando dizem sim uma vez, significa sim para sempre. Mas para o mundo tribal, não. Por isso, renovamos os votos constantemente, seja uma vez por ano ou quando outra pessoa se casa. Se um casal renova seus votos ao menos uma vez por ano, se é capaz de fazer rituais regulares para fortalecer sua conexão com o espírito e acertar o espírito um do outro, seu casamento nunca enfraquecerá. Na comunidade da Gara, o casamento não é um assunto privado. Não representa apenas dois indivíduos se unindo. De fato, quando o casal se casa, é uma ocasião para outras pessoas renovarem seus votos e casarem-se novamente ao mesmo tempo. Compartilhar o casamento é uma forma de cooptar o apoio das pessoas quando começam a aparecer os problemas. No Ocidente, apesar de todo mundo gostar de frequentar casamentos, quando você liga para alguém e diz que está com problemas, ninguém quer aparecer. Mas no tipo da comunidade que estou falando, quando as pessoas compartilham dos votos de casamento de um casal, sempre estarão envolvidas nas coisas que sucedem com eles. Quando chegam os problemas, serão as primeiras a aparecer.